E essa questão assim que me chama muita atenção no teu trabalho é sentir algo que está se perdendo, tá? Dentro Sim, do mundo espiritualista e que eu valorizo muito, que é aquela questão da energia do mais velho, do mais experiente, passar pro mais novo, pro iniciado, o rito, a sim, ritualística, né, que muitas vezes sim. se perde. Claro, nós não podemos colocar a culpa nas redes sociais porque elas auxiliam, mas eu percebo que se perde um pouco desse laço, dessa coisa de eu ir até o professor, ir até o sacerdote e ele preparar um futuro sacerdote para que não se perca a tradição, né? Então Uhum. você fala muito sobre isso e me chama muita atenção porque a ritualística, eu acredito que não em todas as casas, mas percebe-se que vai se perdendo esse elo, né, do professor, do mestre, para a pessoa que é iniciada, né? Uhum. O princípio da oralidade. Então, a Umbanda, ela é uma religião de culto aos ancestrais, certo? Ancestrais negros, africanos, ancestrais indígenas, ancestrais da Igreja Católica. A Umbanda é um movimento religioso que não tem nenhum tipo de discriminação religiosa e não pode ter. E ela é acolhimento. E por ela se tratar de um movimento religioso assim, de culto aos ancestrais, a gente tem que prestar muita atenção nos ensinamentos dos mais velhos, porque eles receberam aquela primeira informação do mestre iniciador dele, ou do Baba, da Ia, do Pai de Santos, qualquer nome que está valendo aqui, mas vamos falar daquele primeiro que iniciou, aquele meu Pai de Santo. Ele me iniciou, me ensinou certas coisas, mas também não ensina tudo. A gente precisa também correr atrás, né? Também tem esse fator. Então, o princípio da oralidade é muito importante. E a gente vê isso mais forte com os nossos irmãos do querido candomblé. Sim, lá é muito mais tradicional, muito mais oralidade. O mais velho realmente ele tem aquela obrigatoriedade dele mesmo passar para os mais novos, né? E isso na Umbanda eu tento resgatar. Eu tive a oportunidade de conviver com muita gente de cabeça branca, então eu vi bastante coisa, vi sim. É claro que não tenho aquele aprofundamento de como eu estava sendo iniciado ali, né? Não, mas eu vi muita coisa e depois eu ia perguntar por que o senhor fez isso, por que a senhora fez aquilo, e eu ia recebendo as explicações e depois eu ia também prosseguindo no estudo. Estudo em paralelo com a oralidade. E estudo, um bandista que não estuda, né? Não é estudar, colocar uma pilha de livro, eu leio isso tudo, não. Pegam aquela coisa que mais te interessa e vai coletar informações. Isso vai aumentar, vai ser útil para você em algum momento. Eu brinco lá com a turma lá do terreiro lá. A Umbanda é uma imensa colcha de retalho. Então a gente precisa juntar esses retalhinhos para a gente fazer uma colcha e se cobrir. A Umbanda é uma salada maravilhosa, é uma coisa rica, uma coisa riquíssima. Então, o princípio da oralidade precisa ser resgatado, precisa colocar vivo de novo nos terreiros. Sabe aquelas, eu tive a oportunidade o pai estava sentado no banquinho lá no terreiro, e a gente sentado no chão, e eu com um bloquinho de papel, desesperado, escrevendo as coisas lá que ele falava. Ali ele falava rápido e não perguntava, entendeu? Quer que eu repita? Não, ele falava uma vez só e ia, porque era o jeito dele, né? O jeito do pessoal mais velho. Foi assim que ele aprendeu, né? Então, o princípio da oralidade, sim, tem que ser mantido, tem que ser respeitado, e a gente tem que baixar a cabeça para o mais velho. Tem sim. E deixa eu só complementar uma coisa. Idade não significa competência também. Também tem isso, né? A gente, às vezes, topa com pessoas que já são iniciadas com pouco tempo, tem aqueles seus anos de experiência dentro do terreiro. Vivência de terreiro é muito importante, né? Extremamente importante. Conviver dentro de um terreiro. Mas quem é que vai dizer, não, você só pode ter a sua casa aberta depois de tantos anos? Mas e se de repente ele já veio com uma missão assim e
precisa logo resolver isso, né? Sentiu, tá na conexão, né? Exato. Então, idade também não significa competência também, não. Olha assim, eu valorizo muito tudo isso que foi falado aqui, porque eu penso que isso remete às ordens antigas, né, iniciáticas. Vamos falar do Egito, vamos falar da África, vamos falar do Oriente, né? Poxa, se existe ainda a tradição, se existem conhecimentos ainda que são utilizados, é porque não se perdeu essa oralidade, não se banalizou, né? E a gente tem que ser grato a isso, porque muitas vezes as pessoas, se você colocar algo muito aberto, hoje em dia, pode ser mal compreendido se a pessoa não senta e estuda. Até o Tiago Arantes falou sobre isso aqui, ó. Poderia falar sobre a importância dos estudos espirituais, né? Foi o que ele mencionou agora. Eu acho que é fundamental. Porque, lógico, tem a mediunidade, tem. Mas o fato de eu procurar um professor em terra, um mestre em terra, é porque também tem a sua importância, não é verdade? Não é só o espiritual que vai ajudar. Eles vão ajudar muito. Mas tem as tradições que estão aqui dentro do planeta, né? E olha, eu tive o desprazer de conhecer bastante dirigentes espirituais, né? Então, eu já cheguei a ver, inclusive, um médium chegar para a mãe de santo e falar assim: mãe, por que é isso daqui? E ela falava: não, isso eu não posso falar. E o outro chegava e perguntava: pai, o que é aquilo ali? Não, isso eu não posso te explicar, você não está preparado. Eu enxergo de uma maneira diferente. Eu vou satisfazer a curiosidade daquele filho do terreiro de uma maneira mais superficial. Por quê? Você esconde o ensinamento? Não, é porque ele não tem maturidade espiritual para entender aquilo, o que eu estou falando para ele. E aí, depois que eu consigo identificar qual que é a especialidade daquele filho de santo, né? Tem gente que é boa para fazer transporte, médio de transporte. Tem gente que é bacana e tem um talento para ervas. Tem gente que tem um talento para rezar. Tem gente que tem talento para riscar ponto. Então, eu vou tentar, na melhor maneira possível, identificar o talento do filho do terreiro, através, inclusive, das perguntas que ele faz. Aí não tem outra palavra que eu possa explicar. Então, eu vou explorar no sentido sadio. Vou fazer com que aquilo ali cada vez seja mais atiçado a curiosidade daquele filho. Vou começar a dar coisas para ele. Dá uma lida nisso aqui, olha, fala isso aqui, vê aquilo lá, é assim que faz, é assim que funciona. Então eu começo a explorar aquela capacidade dele, não para benefício meu, para o benefício dele. Acho que deu para entender esse sentido de exploração, né? E o melhor médium é o médium perguntador. Não é o médium de incorporação, não é o médium de irradiação, não é médium de transporte, não. O melhor médium é o médium perguntador. Esse está interessado e quer aprender. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.